1, verso 19. Isaías, capítulo 1, verso 19. É o texto que nós vamos compartilhar nas células essa semana. E é o direcionamento, a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Você vai receber daqui a pouquinho a quarta unção sobre a tua vida. E eu creio que Deus há de te surpreender, irmão. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Certeza que você já leu, já ouviu. Eu só quero lembrar com você o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Diga para essa pessoa que vai pagar a tua janta daqui a pouco, fala assim: o que Deus tem para você não é o pior. Fala assim: mas a Bíblia fala que é o melhor dessa terra. Você crê nisso? Feche teus olhos, Espírito Santo, fale conosco, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Que não seja a palavra de homem aqui declarada, mas que haja cumprimento da tua palavra sobre a nossa vida. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Me dê a sua atenção de presente nessa hora. Mas diga assim comigo: chega do pior. Diga: é hora do melhor. Mas agora você vai falar vivendo isso, tomando posse. Vai no 3, hein? 1, 2, 3, vai. Não, só o meu lado direito, vai. 1, 2, 3, vai. Meu lado direito, vai. Só quem vai viver, vai. Chega. A Bíblia diz que é o melhor, não é o pior dessa terra. A Bíblia diz que não é o mais ou menos, mas é o melhor dessa terra, é o que Deus vai colocar na palma da tua mão em 2026. Se você crê na palavra de Deus, aplaude e glorifica o nome dele aí. Se você crê na palavra de Deus, irmão, porque é a palavra de Deus que diz isso. Um texto que tem uma opção e uma obrigação. Um texto que tem duas coisas escritas nele ali, transparentes para nós. Uma opção e a outra obrigação. Como assim, pastor? Muitos optam em querer o melhor desta terra, mas muitos não querem obedecer para que o melhor dessa terra chegue. E o texto diz: se quiser, opção, obedecer é necessário, tereis o melhor desta terra. Porque obedecer nem sempre vai a favor da minha vontade. Obedecer nem sempre vai de encontro com a vontade que eu tenho, a minha vontade própria. Mas sim pelo que a Bíblia diz que eu preciso fazer e obedecer. Abraão obedeceu. Abraão entendeu isso. Abraão carregou isso com ele, a obediência com ele. E levou quem para o altar? Levou Isaac para o altar. Deus fala com Abraão. Abraão obedece, leva Isaac para cima do altar. Isaac, então, ele começa a viver um cumprimento de uma grande promessa. Quinta-feira você ouviu aqui o que Deus fez na vida de Isaac. Por quê? Porque o pai plantou obediência, o filho colheu obediência e juramento de Deus. O que você planta aqui, a sua descendência vai colher amanhã. O que você planta hoje, os teus filhos irão colher amanhã. Isaac obedeceu a Deus porque ele aprendeu com o pai que tinha que obedecer a Deus. Isaac aprende dentro de casa acerca de obediência a Deus. E muitas das vezes falar de obediência não gera tanto efeito como quando nós estamos obedecendo. Porque as nossas atitudes dizem mais do que as palavras que nós declaramos. Isaac viu que dentro da casa tinha um pai que quando Deus falava obedecia. Agora Isaac está lá em Gerar, a cidade da crise, a cidade da miséria, a cidade da fome. Aí Deus fala: não saia, fica. Ei, Isaac obedeceu a Deus, ficou no lugar que não tinha nada. E a Bíblia diz que a vida dele foi transformada naquele lugar. Levanta a tua mão que eu vou liberar a primeira palavra de vitória para você. Você não vai precisar mudar de endereço para dar certo. Você não vai precisar mudar de estado para dar certo. Você não vai precisar mudar de país para dar certo. Aonde Deus te plantou vai acontecer. Aonde Deus te colocou, a resposta vai chegar, a bonança vai chegar, a prosperidade vai chegar, porque nunca esteve no lugar, ela está dentro de mim, está dentro de você. Isaac obedeceu, porque o pai plantou obediência.
Isaac foi bem-aventurado. Isaac foi abençoado, porque foi Isaac que passou pelo altar. Entenda só uma coisa. Depois do Moriá, a vida de Isaac foi selada por Deus. Porque não tem como, quando você vai até o altar, Deus sela a tua vida. Quando você vai para o altar, Deus marca a tua vida. Você cantou agora há pouco, você tem a marca da promessa. Não tem promessa que não seja liberada para nós, não diante de um altar. Ele sobe no altar, o altar sela Isaac, e Deus fala: olha, esse menino aí vai ser diferente. Eu vou cumprir nele o que um dia eu prometi para o pai. Se tem filho aqui, dá glória a Deus. Se tem filho, você vai herdar tudo aquilo que o teu pai recebeu de promessa de Deus. Quer ter sonho selado? Quer ter sonho garantido por Deus? Coloca ele no altar, irmão. Quer ter sonho com o aval de Deus? Coloca ele no altar. Quando você coloca o teu sonho no altar, Deus, ele sela o cumprimento dessa promessa. A verdade é que nós queremos o Deus de Abraão. A verdade é que nós queremos o Deus de Isaac, até o Deus de Jacó. Mas nós não queremos obedecer como Abraão obedeceu, como Isaac obedeceu. Querer o Deus da bênção, nós queremos. Buscar o Deus da bênção, nós queremos. E agora obedecer o Deus da bênção? O pai obedece, o filho também obedece. O pai vive cumprimento de promessa, o filho vive cumprimento de juramento. Isaías 19, esse texto que nós lemos foi escrito quando Deus alertava Judá de uma aliança que estava sendo feita com o Egito. Qual aliança, pastor? Aliança de escravidão, aliança de subordinação, de massacre, aliança de que plantava e não colhia, porque Faraó vinha e pegava tudo que era do povo. Aí Deus começa a alertar Judá dizendo: olha, se vocês quiserem, eu não vou obrigar, mas se você quer, agora tem que obedecer. Vocês irão comer o melhor dessa terra. Como assim? Deus estava dizendo para Judá: o que vocês estão plantando no Egito e não estão colhendo, não se compara com o que vocês irão colher quando entrarem em Canaã, porque a maldição vai ser quebrada mediante a obediência. Não tem jeito. Você lembra de muitos anos atrás, aqui nas quintas-feiras, quando dizia uma frase: a obediência. Vocês lembram disso? Lembra? A gente vinha para o altar. Não era, eu olhei para você e falei: não era Magna. A mamãe riu. Lembra? Pastor Wesley, pastor Erli aqui falava: a obediência quebra. Porque aquilo que você adquire fora da obediência de Deus vira maldição na tua vida. Aquilo que eu tento fazer fora de obediência, seja de pai, mãe ou líderes, vira maldição na minha vida. Ei, Abraão foi obediente, Isaac obedeceu a Deus. A Bíblia fala de homens que honraram, obedeceram a Deus. Agora o Isaías 19 está dizendo: olha, povo, cuidado com a aliança com o Egito. Era Deus dizendo: eu tenho uma terra preparada para vocês, e essa terra vocês não serão mais escravos. Essa terra vocês irão plantar, mas vocês irão colher. Essa terra vocês irão plantar, irão colher, e o melhor, vocês irão desfrutar. Você estava quinta-feira aqui e recebeu essa unção sobre a tua vida. Lá eles plantavam, na hora de colher vinham e pegavam tudo deles. Aí Deus disse: olha, se é para desfazer a aliança com o Egito, desfaça. Porque enquanto não tiver obediência à voz de Deus, a aliança do Egito vai ser mais forte na vida de vocês. Deus, ele alerta o povo. O povo estava aliançado, sabe com o quê? Com a escassez. O povo estava aliançado com o pior. E essa maldição, irmão, só quebra quando você decide obedecer. Tem uma maldição da morte que é quebrada quando nós decidimos obedecer e honrar pai e mãe. Está na Bíblia. Honra, obedeça, pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Obediência quebra a maldição. Deus agora está dizendo para o povo: eu posso fazer mais pela vida de vocês, mas é só se você quiser. Mas se decidiu, está disposto, agora tem que obedecer. Eu
Vou te lembrar na Bíblia agora algumas situações que a Bíblia mostra o benefício da obediência a Deus. Muitos querem a vida financeira mudada, muitos querem a vida profissional transformada, mas não obedecem o que o altar direciona. Eu profetizo que em 2026 você vai ser o melhor profissional da sua área. Nessa cidade você vai ser o melhor. Nesse estado irão te procurar porque você vai ter a sabedoria dada por Deus para desenvolver o melhor na sua área. Põe para mim, por gentileza, Gabi, Mateus 6,33. Olha o que a Bíblia fala. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Então vamos lá. O que esse texto está dizendo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma ordem. Buscai, está dando ordem. Busca, vai. Fazer o quê? Buscar primeiro Deus. Buscar primeiro o quê? O reino dele. A gente ora o Pai Nosso, isso aqui tem muito a ver. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade. A Bíblia está falando agora, busca o reino e a justiça. Buscar o reino e justiça, ordem. Agora, obedeci. Consequência, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele não dá opção, ele está dizendo para mim e para você: busca primeiro o reino. Eu não podia começar essa mensagem com outra referência, senão começando pelo reino. Porque primeiro é o reino. Primeiro Ele acima de tudo. Ele à frente de tudo, Ele no comando de tudo. Ele tem que ser o primeiro que eu penso pela manhã, o primeiro que eu falo pela manhã e o último que eu falo durante o dia, porque tudo vem dele, porque para ele, por ele são todas as coisas. A Bíblia fala: busca primeiro o reino. Eu entendo, obedeço, consequência da obediência, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está disposto a obedecer e buscar o reino? Se prepara que vai ter coisas acrescentadas à tua vida. A consequência boa de quem busca o reino. A consequência é maravilhosa para quem busca primeiro o reino. E a justiça não ao contrário. Busca primeiro o reino. Vale a pena buscar o reino, irmão. Vale a pena. Sabe, característica de quem busca primeiro o reino, o que acontece? As coisas vão acontecendo na vida de maneira natural, mas na verdade é uma ação sobrenatural, porque você decidiu obedecer e buscar o reino. Você chega, a porta já está aberta. Você chega, alguém já falou de você. Foi o que você disse para mim, né? Pastor, ninguém me conhecia, o dono não me conhecia, mas falaram de mim para ele, não sei quem foi. Quando você busca primeiro o reino fala de você. Quando você busca primeiro o reino intercede por você. Obedecer, buscar o reino, consequência, as demais coisas vos serão acrescentadas. Põe para mim agora, Gabi, por gentileza, Malaquias 3:10. Olha a consequência da obediência. Trazei, ordem, todos os dias da casa do tesouro, para que a gente venha da minha casa. Agora, consequência, depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar para guardar. O texto começa dizendo: ei, daqui a ordem, obedeceu, se prepara para a consequência, janela dos céus abertos e celeiros fartos sobre a tua vida. Abre a janela, o que está retido no céu é liberado, vai ser derramado sobre a tua vida. Essa é a consequência da obediência. Ei, a Bíblia fala que a obediência precede a bênção. A obediência precede a bênção. Põe para mim agora, Gabi, Mateus capítulo 14, verso 28 e 29. Olha essa daqui, você também sabe dessa. Só estou te lembrando. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, esse aqui está mais claro ainda para a gente entender. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro disse assim: Senhor, se é tu que está aí, manda, eu quero uma ordem.
manda eu ir até aí, por cima das águas. Aí olha lá, o que aconteceu? E ele disse, o que ele disse? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro, ele fala para Jesus dar uma ordem para ele. Jesus, manda eu ir. Jesus manda. Mas não adianta Jesus mandar e Pedro ficar com medo. Não adianta Jesus mandar e Pedro falar assim, será que vai dar certo? Não adiantava Jesus mandar e Pedro falar assim, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Não adianta Jesus falar, vem Pedro. E Pedro fala assim, agora eu estou arrependido. Eu vou afundar, não vai dar certo. A ordem foi dada, mas obedecer foi decisão de Pedro. Entendeu o negócio? A ordem é dada. Decidir obedecer é comigo e é com você. Ele deu a ordem. Pedro desce. Consequência, o único que andou sobre as águas. Quem obedece vive milagre que ninguém nunca viveu. Quem obedece passa por lugar que ninguém nunca passou. Quem obedece entra em lugares que muitos não entraram. Por quê? Porque a obediência, ela também abre porta. A obediência também libera caminhos para a tua vida. A obediência destrava a porta na tua vida. A obediência libera sabedoria de Deus para a tua vida. Pedro disse, opa, mandou a ordem, agora eu vou por cima da ordem de Jesus. Então entenda só uma coisa, Pedro andou sobre a obediência de Jesus. Se prepara que em 2026 tu vai ouvir Deus como nunca ouviu, porque é o ano da presença. Ele vai mandar, você vai obedecer, vai andar sobre as águas, vai andar sobre o problema, e nada vai te parar nessa terra. Oh meu Deus. Sabe o que é interessante? Isso aqui foi numa madrugada. Numa madrugada, o vento soprava forte, o barco balançava. A água ali era um grande problema. Aí Pedro estava dizendo assim, Deus, Jesus, se é o Senhor, faça eu andar por cima deste problema. Aí Jesus fala, Pedro, vem. Talvez Deus já falou com você muito acerca de um problema que você está enfrentando, mas você não tem coragem de tomar uma decisão para mudar. Talvez Deus falou com você acerca de uma situação que você está enfrentando, mas você ainda fica com medo de obedecer o que Deus está falando. A água ali era um problema. Aí Jesus fala, Pedro, vem, anda em cima do problema. Você recebeu a primeira unção nessa corrente dizendo o seguinte, que não é o problema que vai te dominar, mas é você que vai dominar os problemas da tua vida. Tem gente que é dominado por problema há 365 dias. Mas Deus já está dando a direção. Obedece. Obedece. Você quer outro? Vamos lá, 2 Reis capítulo 4, verso 2 a 4. Quem obedece anda por cima das águas. Às vezes a gente espera o mar abrir. Eu não estou mais preocupado se o mar vai abrir ou não, Bárbara. Diz que se o mar não abrir, ele liberou a palavra, onde é por cima da água mesmo, mas do outro lado eu vou chegar. Olha isso aqui agora. E Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele, olha a ordem. O que ele disse? Vai. Vai e pede emprestada todas as tapués dos vizinhos. Não poucas. Foi dada uma ordem. A ordem foi qual? Vai. Talvez Deus está falando para você e tem tempo. Você quer que acontece mais o quê? Ele desce do céu, pega na tua mão e te leva? Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Mas o comando já foi dado. Vai. Aqui dá para a gente ficar até amanhã nesse texto aqui. Vai, pegue vasilhas aos vizinhos. A palavra do profeta foi, vai. Agora coisa perto, porque para ter vasilha tinha que ter relacionamento. Existem portas que se abrem através de relacionamentos. Não interesseiros, mas relacionamentos maduros, relacionamentos sadios. Vai. Agora quem tinha que ir era a mulher. Não ia descer um anjo, passar nas casas, catar as vasilhas. Às vezes a gente quer tudo isso, né?
tem que ir lá buscar a vasilha. Imagina a mulher. Tem que ir lá buscar a vasilha. Não tem ninguém para trazer a vasilha para mim. Poxa. Vai dar não. Tô eu e o menino aqui só, os filhos aqui. Não pode deixar a casa sozinha não. Como é que é? Os meninos são menor de idade. Eu não sei o que foi. Para de botar desculpa na ordem que Deus te deu. Se Ele disse vai, vai. Se Ele disse que Ele é contigo, Ele é contigo e ponto final. A ordem já foi dada. Aí o que a mulher faz? Ela foi. Tinha a palavra, vai, mas se ela não toma atitude de obedecer, não ia ter o que aconteceu dentro dessa casa. Deus usa o profeta Eliseu para multiplicar na vida daquela viúva o que era necessário. Mas só aconteceu porque ela obedeceu a voz de Deus através do profeta. E aí eu preciso dizer para você algo muito forte. Não é apenas ouvir a voz. E aí a coisa vai ampliando, o campo vai abrindo. Porque ouvir, a gente ouve. Agora, existem coisas que não foram destravadas porque a gente ainda não foi. Vou dar um exemplo claro para você. Se tu precisa de um emprego, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda não vi uma classe de anjo chamado RH. Eu já li na Bíblia, eu não achei não. Tem arcanjo, serafim, né? Mas RH não tem não, Basílio. Ou seja, vai, meu filho. Pastor, eu quero um emprego. Vai aonde? Estudar. Eu vi algo muito interessante em uma cidade que eu estava. Eu estava conversando com um rapaz esse ano. Aqui tem emprego demais. Tem muito emprego aqui. O problema é que eu não estou achando ninguém capacitado para exercer as funções. Eu estou tendo que trazer de fora. Olha para quem está do seu lado e diz assim: não espere vir alguém de fora. Não, seja profeta, fala assim, não espere vir alguém de fora para buscar o que é seu. Vai. Só teve multiplicação de azeite porque ela foi. Eu profetizo que em 2026 você não vai ficar inerte, pelo amor de Deus. Perguntinha, um quiz aqui para você. Qual é a programação do SBT no horário de 1h às 5? Só aceita os aposentados, respondeu quem trabalha de escala. Porque se tu precisa de emprego, você não pode saber essa programação. Tu tem que estar na rua caçando. Ou estudando. Porque Deus já liberou a palavra. Toma posse. Tem 10 vagas? Só assim, não tem mais 10. Agora tem 9. Porque o dono de uma já está aqui. Quantas vagas tem no concurso você vai fazer? Já tira uma já. Não, vai ter que estudar, porque não vai ter anjo para... Quando eu era menino, né, eu via isso aqui na igreja, né, projeto de vida e tal. Aí eu ia fazer as provas na escola. Eu não estudava. Eu não gostava de estudar em casa e tal. Aí eu falei assim: meu Deus, pisca aqui para mim qual é a alternativa correta. Não piscava não. Eu falei assim: então vamos marcar C de Cristo. Aí outra, D de Deus. Se tivesse J, eu meti um J de Jeová Jiré. Mas isso Deus não faz. Agora, quando eu vou em cima da palavra, Wellington, obedeço o que Ele está dizendo. Obedeço o que Ele vai orientando. O que estava travando, eu piso o pé, já é destravado. O que estava dando errado, eu estou preparado e eu estou indo em nome dele, já deu certo.
O segredo é esse, Ele está dando a ordem, nós vamos em nome dEle. A mulher foi, ela não ficou em casa, ela não pediu, mas ô profeta, tu liberou a palavra, né? Agora aproveita lá e traz a vasilha para mim. Não. O que Deus tem para fazer para a tua vida já está feito. Agora vai, obedece e vive a multiplicação na tua vida. É isso. Ô profeta, tira uma palavra aí para mim, tira uma palavra. Tira uma palavra. Aí o profeta tirou uma palavra. Ô profeta, Deus falou que vai me honrar, né? Pois é, profeta. Prepara lá para mim para depois eu ir. Não. Deus disse para eles: volta para o mar. Agora tu vai jogar a rede do outro lado. A palavra foi liberada, mas tinha que ter o trabalho de jogar a rede. Eu acredito que se o barquinho tivesse nada, eu podia fazer o peixe pular para dentro do barco sozinho. Eu acredito. Mas Deus estava dizendo para eles: espera aí, primeiro eu vou trabalhar em cima da sua frustração. A noite toda vocês não pegaram nada, né? Tá bom. Eu vou mostrar para vocês que o problema não é com vocês. Eu vou provar que o que estava faltando era uma palavra de direcionamento para vocês. Então você vai usar a mesma ferramenta, a mesma rede, vai pegar o mesmo barco e vai. Eu vou mostrar que as mãos de vocês podem pegar peixe sim, a ferramenta é boa sim, mas agora você vai debaixo da minha palavra. Joga 153 grandes peixes caíram dentro daquele barco. Talvez o que você está fazendo, você sabe fazer de olho fechado. Mas agora Deus vai te entregar um direcionamento e você vai obedecer e se prepara. Vai ter peixe grande caindo no teu barco, entrando na tua rede. A multiplicação do azeite só aconteceu porque aquela mulher obedeceu a voz de Deus na vida do profeta. Agora põe para mim, por gentileza, 1 Reis capítulo 17, versículo 11 a 16. Olha esse aqui agora. E indo ela a trazê-la, chamou e disse: traga-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos. Vou preparar o bolo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Olha lá de novo a ordem. Não temas. Ele disse o quê? Vai. Faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo. Pode ser pequeno. E traz aqui. Depois fará para ti e para teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O último. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Essa aqui está bem clara também. Elias, usado por Deus, chega para aquela mulher depois que ele sai do ribeiro de Querite, o ribeiro se seca. Deus fala bem assim: eu já orientei uma mulher, uma viúva para te alimentar. Agora ele chega lá e ouve da viúva bem assim: peraí, eu não tenho nem para mim, quanto mais para você. Mas Elias, o homem usado por Deus, deu um comando para aquela viúva. A viúva obedece o que Elias orientou, debaixo da direção de Deus. E a provisão de Deus entrou dentro daquela casa. Quando você obedece o que Deus orienta, a provisão entra dentro da tua casa e você vive o sobrenatural. O interessante é que eu estou pregando aqui, existem pessoas que já viveram isso, mas pararam de viver. Talvez algo no meio do caminho, um ruído aconteceu e você parou de obedecer o que Deus sempre te orientou e você vivia o sobrenatural dentro da tua casa. Você vivia a provisão dentro do teu lar, mas algumas coisas aconteceram, algumas vozes falaram e agora você não vive mais. Ainda dá tempo de você voltar e obedecer o que Deus está dizendo. Quando você obedece,
O sobrenatural te acompanha aonde você estiver. Elias estava no ribeiro de Querite sendo alimentado, mas quando o ribeiro cessou, Deus mandou ele para o outro lado, e ele viveu o sobrenatural dentro da casa daquela viúva. 2026 você não vai viver de provisão humana, 2026 você vai viver de provisão divina, porque é Deus quem vai prover sobre a tua vida. Agora a verdade é, ela poderia ter feito o bolo para ela e o filho, não foi o que ela disse? Eu só tenho um pouco, vou fazer para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para fazer e nem comer, a farinha é pouca, o azeite é pouco. Mas se ela fizesse o pouquinho que ela tinha, o bolo que ela tinha, e se no outro dia ela não tivesse morrido de fome, ela ia ter que fazer uma coisa: bater lá no vizinho e falar bem assim: me dá um pouquinho de farinha. Bater lá no outro dia assim: me dá um pouquinho de azeite. Ela poderia ter feito para ela e o filho, mas no outro dia ela deveria ter que pedir emprestado, porque tinha acabado. Mas porque ela obedeceu à voz de Deus através do profeta, ela não pegou nada emprestado. No outro dia ela não bateu, pastor Juninho, na porta da vizinha e disse assim: me dá um pouquinho de farinha. Eu sei que isso é difícil, irmão, mexe com a nossa... Mas eu estou pregando a Bíblia para você. Deus, Ele quer transicionar a tua vida, mas Romanos diz: renova o entendimento, para que você consiga provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e é a palavra dEle. Ela não pegou nada emprestado no outro dia, porque a Bíblia diz que eles continuaram comendo e bebendo por muitos dias. Por quê? Porque ela obedeceu a voz de Deus através do profeta. Ela viveu o milagre da provisão dentro da própria casa. Tu está preparado? Você vê as coisas multiplicarem dentro da tua casa? Você vê Deus honrando a tua fé dentro da tua casa? Você não tomar mais emprestado, você ter dentro da tua casa. Existem pessoas que vivem de empréstimo em empréstimo. Pega um empréstimo aqui, aí não consegue pagar, pega um empréstimo de lá para pagar, aí pega outro empréstimo lá para pagar esse, porque os juros é menor desse, para pagar o do outro, e vai viver nessa bola de neve. Mas quando você entrega o que você tem na mão para Deus, Ele entrega o que o céu tem para você. E a Bíblia diz que não é o pior. Pastor, é o melhor desta terra. Eu não preciso ver palestra de coach para entender isso. Eu não preciso pagar rios de dinheiro para ouvir um milionário falar isso para mim, Wellington. Porque a Bíblia já prega para mim quando eu leio ela. Quando eu vou entregar para Deus o que eu tenho, o céu libera o que está separado para mim. Pastor, qual é a base bíblica então para crer em profeta? Te falo agora. 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, e já termino em 5 minutos. Quero orar pelo seu projeto de vida. E pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se colocou em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crei no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crei nos seus profetas e prosperareis. No momento mais apertado de Judá, ele se levanta, reúne a igreja de Judá e fala assim: olha, eu preciso dizer algo para vocês. Crê no Senhor teu Deus, que nós estaremos seguros por onde nós passarmos. Deus vai trazer vitória, Deus vai nos livrar. Mas eu tenho mais, vamos crer nos profetas, porque Deus vai prosperar a nossa vida, vai prosperar a nossa terra. Dá uma olhada o que aconteceu em Judá depois. A Bíblia é clara. No deserto Deus usa o seu profeta. No deserto, na luta, Deus usa o seu profeta para te orientar, para te direcionar. E é justamente nesse momento que vem uma grande mudança de vida para você. Vem uma grande virada de chave para você. Só precisa virar a vida quem está passando um aperto, quem está passando uma dificuldade. E aí Josafá se coloca de pé, no momento crítico de Judá, e fala: eu quero dar dois direcionamentos para vocês. Não adianta, Deus é sempre o primeiro. Crê no Senhor, o teu Deus. Tem que crer nele. Porque não existe nada, não tem como fazer nada, se não tiver ele primeiro.
Aí depois ele fala, agora crê nos profetas. Ei, te revelo mais um segredo que eu uso para Deus me abençoar, irmão. Salmo 37, verso 5. Eu uso mais esse aqui para Deus me abençoar, e Deus tem me abençoado. Eu estou compartilhando com você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. Aqui não é uma opção. Aqui é uma ordem. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é opção, a Bíblia está dizendo, entrega o teu caminho, entrega os teus passos. Entrega as tuas vontades. Entrega os teus projetos. Entrega a tua vida ao Senhor. Entregou? Agora confia nele. Aí é difícil. A gente até entrega. Vê os dois. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu projeto ao Senhor. Confia nele. Está demorando. Deixa eu tirar da mão desse aqui e botar nesse aqui. E já deu 2 meses já. Melhor ficar comigo mesmo. Entregou? Confia. Por quê? Ele vai fazer acontecer. Sabe qual é o segredo? É entregar. É confiar. Confiar como assim, pastor? Mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça difícil. Mesmo que não tenha nada favorável. Porque o mais, o ele fará, é provisão. Você entrega o caminho, obedece, consequência, ele vai fazer na tua vida. Eu não sei o que você tem buscado de Deus, mas eu quero orar com você agora. Orar para você entregar o teu caminho nas mãos de Deus. Talvez você está aqui e já entregou tua vida para tanta gente. Certa feita uma pessoa falou assim, pastor, eu estou indo em tanto lugar para ver se minha vida dá jeito. Aí me passou a escalinha dela. No domingo eu vou na igreja. Na segunda eu vou no terreiro. Na quarta eu vou em tal lugar. E não está dando nada certo. Então vai dar, define onde você quer. Agora, se for Deus, entrega e confia. Eu carrego isso comigo. Pode olhar para você e falar assim, está demorando, hein? Tem tempo que você está orando e nada, hein? Tem tempo que você está lá naquela igreja e a tua vida... Confia. Confia que Ele vai fazer. Ele nunca perdeu tempo, Ele nunca chegou atrasado, Ele nunca perdeu a hora. Ele sabe o momento e a hora certa de cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar. Entrega. Eu sei que é difícil a gente passar para Deus e confiar. Porque às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. Mas eu te provei aqui na Bíblia, em vários textos, o que acontece quando você obedece a Deus. E vale a pena obedecer a Deus. A gente tem facilidade no sentido de ser obrigado a obedecer o patrão na empresa, a obedecer um subordinado.
E esse que a gente obedece já tem algo certo para nos entregar. E se a gente não obedece, a gente perde esse recursozinho que a gente recebe. Mas quando eu decido obedecer a Deus, quem vai me entregar não é homem. Deus pode usar pessoas para colocar nas minhas mãos o que o céu está liberando sobre a minha vida. Eu quero dizer para você o seguinte: chega do pior, irmão. É hora do melhor de Deus na tua vida. Eu falava na live ontem. Você já reparou que tem gente que nunca frequentou uma igreja e tem a vida melhor do que eu e você? E aí? Mas esses talvez entendem alguns princípios que a Bíblia diz e obedecem. No primeiro culto desse mês eu preguei aqui sobre a importância de congregar, de estar reunido. É necessário, é importante, é vital para a nossa sobrevivência cristã. O apóstolo Paulo deu uma ordem dizendo: não deixa de congregar. Deu uma ordem. Quando a gente obedece, alcança a vida eterna. Mas não deixa outro pegar aquilo que Deus separou para você. Toma posse dessa palavra. Chega do pior, é hora do melhor de Deus na tua vida. Se você quiser obedecer, você vai comer o melhor de Deus nessa terra. Eu quero orar pela tua vida agora.